Damos início a mais um programa Anatomia Poder, que vai ao ar nos estados e todos os estados do Brasil, e que apresenta o poder público, privado, da imprensa sindical, acadêmico, cultural, científico, social, religioso, através dos que detêm, dos seus detentores. Hoje eu conversarei com um queridíssimo amigo, era muito amigo de seu pai também, saudoso amigo, Ulten Aires de Abreu, e que conheço desde menino, quando foi companheiro e colega de meus filhos, seja no Colégio Pequenópolis, seja na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que hoje preside o Conselho Deliberativo São Paulo Futebol Clube. É uma nova gestão, uma nova mentalidade, com todas as dificuldades que nós tivemos, com todos os problemas de passado, herdando uma dívida monumental. A administração de Outem na Deliberativo, Júlio Casares na direção do clube, nós tivemos um título, continuamos sem nunca ter sido rebaixados e estamos com programações para o ano que vem extremamente, pelo menos, esperançosas. E é um dado que nos parece extremamente importante na presença de Outem, que, como os senhores perceberão, é um advogado e um excelente administrador do Conselho Deliberativo, do qual dependem as grandes decisões do clube. A discussão do tema do momento no futebol, que é o tema do futebol empresa, aquilo que acontece na Europa, de clubes que estão indo muito bem, porque estão sendo muito bem administrados como futebol empresa, e outros clubes que eram considerados modelo e que hoje passam dificuldades, terem também se transformado em empresa. Meu caro Outem, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa, e eu já fiz essa apresentação, essa espécie de trailer daquilo que você vai apresentar, isto é, essa discussão do tema do momento, falar sobre o São Paulo e falar sobre o futebol empresa. Boa tarde, doutor Ives. É um grande prazer estar aqui com o senhor novamente, principalmente poder compartilhar das histórias e dos pensamentos sobre o nosso querido e amado clube, que não teve o melhor dos anos, que nós, torcedores, sentimos muito a instabilidade do nosso time, mas não podemos negar que foi também um ano de conquistas. As conquistas não foram as pretendidas, mas foram algumas conquistas, o que não acontecia há muitos anos dentro do nosso clube. A vitória no Campeonato Paulista foi uma vitória extraordinária, porque nós ganhamos o campeão da Libertadores. Nós ganhamos o título paulista sobre o atual campeão da Libertadores. Ganhamos de 2-0 e ganhamos muito bem naquela final, jogando melhor que o time adversário. Evidentemente, depois tivemos uma trajetória pior, tanto na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, mas quando todos achavam que nós iríamos cair, nós não caímos, nós conseguimos recuperar. Então, eu tenho a impressão que o primeiro passo da nova administração, que pretende resgatar a imagem que o São Paulo teve no passado, foi dado. O primeiro título, depois de 16 ou 17 anos, que foi o Campeonato Paulista, 16 anos, nós obtivemos. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre os planos futuros do São Paulo e sobre o futebol empresa para o nosso telespectador. Doutor Ives, sem dúvida, hoje um dos temas mais discutidos dentro do mundo do futebol, e não poderia deixar de ser dentro do São Paulo Futebol Clube, é sobre a possibilidade da transformação do modelo associativo em um modelo empresarial. Tivemos o advento de uma nova legislação, recentemente promulgada, que estabelece regras bastante claras para que os clubes que vivem num momento de associação, que vivem no modelo associativo, possam se transformar em empresa.
Mas a questão da formatação jurídica, embora sejamos advogados, eu acho que é a mais simples de ser resolvida. É a aplicação da lei e, obviamente, o desenvolvimento da matéria no sentido societário mais eficiente. Mas o mais importante será que o modelo de empresa irá nos propiciar a tão chamada eficiência, a tão querida eficiência que nos liberte desse modelo de venda de jogadores para financiar os nossos clubes e nos transforme, eventualmente, em potências mundiais do futebol, podendo manter os nossos principais jogadores e vivendo, obviamente, de receitas alternativas à transferência de jogadores. Nós acreditamos que o mote do momento é discutir se nós vamos ou não oferir lucros dentro de um modelo, e eu tenho a absoluta convicção que o caminho para que nós possamos optar pelo modelo empresarial seria submeter um clube a um teste de estresse, onde nós faríamos demonstrações a priori de diversos cenários para saber como é que nós poderíamos caminhar no sentido dessa, vou repetir a palavra, eficiência, que nos levaria ao mundo dos lucros. E, aliás, esse ponto, Ozen, é que me preocupa, porque é evidente. O modelo empresarial ele pressupõe, como diz, eficiência. A eficiência pressupõe também, da mesma maneira que no time se tem que escolher bons jogadores, e muitas vezes se investe num jogador, esse jogador decepciona em campo, também acontece com os CEOs, os dirigentes de empresas, investidores, que nem sempre são competentes. Quer dizer, o problema de eficiência da competência, não só no campo de futebol, através de jogadores talentosos, mas no campo empresarial, daqueles que podem saber administrar. Mas o dado que me parece importante é que hoje, na crise financeira dos clubes, se nós analisarmos as receitas de campo, as receitas de televisão, e principalmente no momento em que nós estamos vendo que as receitas da mídia elas estão caindo pelo próprio custo da mídia, nós percebemos que onde a mídia nadava em ouro no passado, hoje eles estão com dificuldades, reduzindo equipes, etc., o que faz com que eles tenham menos condições de pagar o que pagavam no passado, inclusive para artistas, para pessoas, para cotas, etc. Isso nos leva a ter que ter uma solução. O futebol, hoje, de viver exclusivamente do campo associativo, fica muito difícil pagar as dívidas, receber valores suficientes para poder, a não ser que se ganhasse em campeonatos permanentemente, o que também não é de fácil, porque depende de bons jogadores. Quando não se sabe escalar um time, dificilmente esse time tem condições de ser campeão. Tenho a impressão que esse problema é uma espécie de dilema de Scylla e Caribe, na Grécia, da história do Homero, em que qualquer que fosse o lado do rochedo que fosse, seria um rochedo que poderia fazer com que o barco naufragasse. Não? Eu tenho a impressão que o modelo associativo hoje, no futebol, está, de certa forma, ultrapassado. Ou você não acha? Doutor Ives, eu acho que o modelo associativo existente ele está se transformando em ultrapassado. Primeiro, pela celeridade e a necessidade de concentração das decisões. Né? Hoje, nós não podemos mais esperar que um dirigente que esteja se ocupando das suas atividades profissionais venha poder frequentar o clube no final da tarde para poder tomar uma decisão. As decisões hoje se tomam com uma velocidade inacreditável, que nos transformam, às vezes, até em escravos dos meios de comunicação individuais. Mas, enfim, isso, não adianta nós reclamarmos. Então, eu acho que isso é um ponto que é irreversível. O segundo aspecto é a qualidade do profissional. Quer dizer, o profissional que se dedica hoje ao futebol, ele tem que ser como um profissional que se dedica a diversos outros ramos de atividade, que seja 100% mergulhado nos temas do futebol. E quando eu falo mergulhados no tema do futebol, não falo só tecnicamente, eu falo
no marketing, eu falo na mídia, eu falo na área de receitas, nas finanças. O que nós não podemos continuar assistindo é times gastando de uma maneira, digamos assim, incontrolável, na tentativa daquele afã torcedor de sempre se obter um bom resultado, o que é louvável, mas nem sempre é possível, e esse endividamento não tenha como contrapartida as devidas receitas. Então, eu acredito que esse modelo, que seja associativo, seja empresarial, a gente tem casos de outros clubes, até no modelo empresarial, que estão sendo verdadeiros fracassos na atividade. Esse modelo de nós termos profissionais que não se dedicam exclusivamente ao futebol, esse modelo de nós termos questões ligadas a custos e financiamento que não tenham uma contrapartida de receitas, não mais sobreviverá. Tudo isso aponta, não necessariamente, não sei se isso vai acontecer, mas aponta na direção de um dia, talvez logo ou não sei quando, transformarmos numa empresa com fins lucrativos. É bem colocado. Eu me lembro na época que eu entrei como sócio em 43, tinha 8 anos, e meu pai levava ao estádio Pacaembu. Nós tínhamos uma cadeira cativa lá que foi comprada para poder auxiliar a construção. Nós estávamos no Canindé em C44, o Morumbi, e o dado que impressiona é o seguinte: me lembro quando em casa iam alguns dirigentes, papai era sócio desde 34, ainda no velho São Paulo, e para obter bicho para poder pagar jogador. Os conselheiros davam dinheiro do próprio bolso para poder pagar os jogadores, para dar os prêmios, etc. Uma época que já foi completamente ultrapassado de o pessoal pôr dinheiro e não retirar dinheiro, como aconteceu em muitos clubes. Não se justificam os valores que se pagam hoje, depois da Lei Pelé, aos empresários. Nós ficamos impressionados como se faz negócios sem ter interferência e com valores elevadíssimos, levando em consideração os valores que são colocados. Mas nós vamos continuar falando sobre isso, meu caro Outem, no próximo bloco. Vamos agora aos nossos comerciais.